Mas para a gente destacar isso mesmo intencionalmente para ajudar quem está em casa, né? Porque quem vai nos rotular em primeiro lugar serão os nossos pais. Sim. Acho que os rótulos dos amigos são muito passageiros, né? São muito da etapa Sim. daquele ano, daquela adolescência, 2, 3 anos e já foi. Não vamos entrar, vamos dizer, na questão do bullying, que é uma coisa que, vamos dizer assim, envolve emocionalmente a criança, é um Mas é rótulo. outra história. Não vamos chegar nesse ponto. Vamos ficar aqui nos pais, que é onde a gente sai de casa magoado, É. cresce magoado, marcado, ferido, sei lá, né? Então, como é que esses pais podem se perceber melhor, descobrir melhor, para poder começar a tentar dar uma resposta O diferente? rótulo, ele surge quando você tem uma referência, outra referência. Então, você tem um filho e você tem um outro filho, você tem o filho do seu amigo, você tem a sua sobrinha, e aí você começa a fazer comparação. Todo pai que tem mais de um filho, ele, vamos dizer assim, conscientemente, ele pode nem falar, mas ele compara. Então, a minha filha A é assim, a filha B é assada. Isso não tem quem não faça. Você compara a estrutura física, você compara a personalidade, você compara o afeto, você faz uma comparação de como que eles são. A partir do momento que existe essa comparação, os rótulos vão acontecendo. Porque eu estou comparando, essa é mais boazinha, essa é mais organizada, e tudo isso que a gente já falou aqui. Então, como evitar tudo isso? Não comparando, porque cada ser é único. Então, meu filho, ele é único nos seus pensamentos, ele é único no seu desenvolvimento, ele é único nessa relação. Aí os pais modernos agora falam, então eu tô livre, porque eu só tenho um filho. Mas compara, eles comparam, filhos, eu tenho muito no consultório pais de filhos únicos que chegam lá e falam, olha, meu filho está com 6 anos, ele está na escola, só que ele não está escrevendo e todos os amigos deles estão escrevendo. Então compara, mesmo o filho único ele é comparado. Só que como pai eu tenho que perceber justamente isso, que ele é um ser único. Então que como ser único ele tem defeitos e qualidades. E que os defeitos existem para fazê-lo melhor, para ele saber trabalhar. As qualidades para facilitar a vida. As minhas qualidades me ajudam a facilitar. Os meus defeitos me aprimoram. Então eu vou trabalhar, vou me esforçar para suprir esses defeitos, para exercitar isso tudo que eu tenho para poder viver em harmonia. Então o princípio é esse, que esses pais tenham essa consciência de que o rótulo faz parte, mas não pode ser exagerado e por muitas vezes ele tem que perceber a dinâmica dessa relação familiar. E o que acontece? Quando a gente erra uma fase, um tempo, um período, mas a gente se percebendo, acordando para aquela situação, o amor é muito bacana, né? Que a gente consegue superar e o filho consegue também reagir, a gente consegue dar uma resposta diferente, todo mundo dá uma resposta diferente. Basta a gente acordar, a gente não precisa também ficar achando que só porque, né? Não tem mais jeito. Eu não tenho que ser infalível, não. A gente vai ter momentos assim, mas a gente consegue também, não é, dar uma resposta diferente e os filhos reagem diante das nossas respostas. É verdade. Né? Essa semana mesmo eu recebi uma mãe no consultório, ela veio e falou, olha, eu vim aqui conversar dos meus filhos, tal, tal. Primeiro eu vou falar da minha filha. E aí quando ela começou a falar da filha, ela só falou da filha. Falou, perguntou e a gente conversou tal. Num outro momento que ela veio ao consultório, ela falou, olha, hoje eu quero conversar um pouco sobre o meu filho. Só que ela falava 5 palavras do filho e citava a filha. Ah, porque ele é assim, assim, assim. Ah, mas a minha filha não é. Ah, mas ele faz A, B, C. Ah, mas a minha filha... Aí, quando ela terminou de contar toda a história, ela, o que você acha? Eu falei, eu acho que o problema está na comparação que você está fazendo entre seu filho e sua filha. O filho estava quem naquela situação? Porque quando ela comentou da filha, em nenhum momento ela comparou com o filho. Mas o filho, ela comparava o tempo todo com a filha. Então, isso, quando eu falei, ela, nossa, eu não percebi. Ela fez assim, é inconsciente. Então, os pais, às vezes, quer dizer, muitas vezes, eles fazem inconscientemente. E aí, quando se deparam, por exemplo, o pai rotula, fala, ô cabeçudo, como você citou no início do programa, ô cabeçudo, cabeçudo. Eu sou mãe, eu posso chamar de cabeçudo. Agora, se eu vejo um amiguinho olhando para ele falando, ô cabeçudo, o pai se... Fica ofendido. Não fica? Poxa, sabe? Mas eu chamei de cabeçudo a vida inteira, o amiguinho ouviu. Aí, às vezes, eu que ensinei. Né? São essas situações que, às vezes, que vai fazer com que esse pai repense.
Exatamente. Em vez de ficar ofendido, repensar a Repensar, situação. sabe? Um Né? passinho, eu sempre falo, um passinho para trás para pegar o impulso. É isso, é esse exercício. Olha, eu vou dar um passo para trás para pegar impulso para seguir. Então eu vou refletir, vou pensar, vou pedir desculpa, vou retomar, eu vou, sabe? Mas eu penso que o maior conforto dos pais é a reação legal dos filhos, porque eles reagem positivamente. Quando a gente tem uma atitude positiva, se corrigindo, quando a gente quer acertar, eles percebem. Percebe. Mesmo que a gente não fala, mesmo que a gente não comente, mesmo que a gente não declare o que está fazendo, a reação deles é positiva também, nos consola, fala, nossa, que bom. Aí pode nem ser, mas a gente fala assim, nossa, que bom que ele esqueceu. E nem sempre esqueceu, mas é gostoso ver essa reação, né? Porque tá todo mundo vivo, todo mundo é Lógico. inteligente, todo mundo é capaz e a gente consegue dar uma resposta diferente, né? E sabe o que é gostoso? É quando você vê uma criança, por exemplo, falando para outra criança coisas que o pai falou, vamos dizer, na hora até, ou numa chamada de atenção, ou numa conversa, que a criança chega para outra e fala, mas meu pai falou que não pode bater no amigo, por exemplo. Meu pai falou que não. Então, assim, são pequenas ações das crianças que refletem toda a bagagem desse pai e dessa mãe. E isso é gostoso, isso é importante. Para isso, eu vou ser repetitiva aqui, precisa ter observação dos pais. Então, dos pais com os filhos, observar os filhos, por isso é importante. Porque aí você vai falar, poxa, ele não é tão teimoso assim, como eu venho falando o tempo todo. Ou, poxa vida, não quero que ela seja tão perfeitinha assim. Não, Não e quero que a ele seja questão dos tão assim. pais, eles podem checar um com o outro, né? Até separados, nada É impede. difícil. É difícil a gente estabelecer uma distância, mas o filho é nosso. Sim. E ela convive um tempo com o filho e eu convivo um tempo com o filho. Então, a gente, escuta, vem cá, o que está acontecendo? Ele está meio assim, a impressão minha, também teimoso? É. O que está, né? Né? E a reação do outro vai contando, e a gente fala de um caso que aconteceu na escola, uma situação que provocou essa reação nele. Isso nos ajuda no entendimento da situação, porque os pais não precisam se sentir nem perfeitos, nem também imperfeitos. A gente está, né, tá todo mundo crescendo, né? É uma coisa importante que você falou dos pais separados, que eu falo assim, pai e mãe não muda o estado dele. Eu sou eternamente mãe. Eu posso ser a mãe solteira, a mãe viúva, a mãe casada, a mãe divorciada, a mãe sei lá o quê, mas eu sou mãe. E ele é pai. Então a gente vai conversar na função de pai e mãe, não de ex-marido, porque ex-marido e Exato. ex-mulher tem uma bagagem aí tumultuada. É, Tem uma relação tumultuada. Então eu não vou estar aqui conversando com você porque você é meu ex-marido. vamos Eu separar. vou estar conversando com você porque você é o pai do Eu meu vou conversar com o filho. pai do meu filho, eu vou É. conversar com a mãe do meu filho. Então, com foco no filho, nós vamos dialogar. Nós vamos falar da educação. Vai até ajudar os dois, né? Isso. Agora, pensando assim, ah, não, é um ex-marido, eu vou provocar, eu vou fazer, o filho que está ali no meio é o que é mais prejudicado. Então, foi muito feliz o teu pensamento nessa questão dos pais separados, principalmente nessa questão de rótulo. Porque aí vem aquele pai e fala, tá vendo esse seu filho bagunceiro? Porque agora é o seu filho bagunceiro. Sabe, tá vendo essa sua filha aí que tá assanhada, essa sua filha que tá usando esse tipo de E roupa? olha, às vezes é na melhor das intenções. É. Só que a gente está estragando Nossa, tudo, uma faca no peito, porque né? Porque realmente... você está querendo até a correção do seu filho, ou está querendo até... eu sei que como marido eu já fiz isso, por exemplo, quando você vai brincar, né? Você fala, pois é, sua filha... Sua aí, não sei o filha. quê. Nossa! Aí vem, né? Então, nem de brincadeira isso serve, né? Porque é minha também e a Filha gente dos tem que dois, conversar junto. lógico, é. Tem que ter um respeito, uma integridade nisso aí, muito, né, até gostosa de se viver, né? Vamos falar da nossa filha aqui, vamos resolver essa situação. Porque eu penso que em tudo isso, né, Débora, quanto mais o pai se isolar naquilo que ele acha, e quanto mais a mãe se isolar naquilo que ela acha, todo mundo vai sair perdendo. Sim, todo mundo. Todo mundo vai sair. Quanto mais ele se individualizar e ela se individualizar, os dois perdem como pessoas, como gente, como pai, né? Tão inteligente, tão formado, 3 faculdades, MBA, não sei o que, mas se torna ali uma pessoa
fechada num cubículo quadrado, deixa eu falar assim, bitolado, e ela uma bitolada, e bitolando os filhos e tratando as coisas como se fosse uma régua. Passa a régua e fecha a conta, como a gente Nossa, brinca. você descreveu a minha vida. Porque meu pai, Poxa. o meu pai, ele era justamente assim, ele foi um homem muito inteligente, estudioso, fez muitas faculdades. Minha casa era aquelas casas que tinha estante de livro, 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 que minha mãe reclamava para limpar tudo aquilo. E meu pai sempre muito inteligente, trabalhou muito, viajava muito, era um pai muito ausente. E aí, quando quem nos educou foi a minha mãe. Então, e quando ele chegava, era aquela coisa, seu pai chegou. Então, tudo mudava na casa. E era assim, eram educações isoladas, era bem isso. Era a educação que a minha mãe me dava, com carinho, com respeito, a gente entendia, tinha diálogo, tinha tudo. Com meu pai era aquela coisa do temor. Meu pai, essa frase, quando a minha mãe falava, seu pai chegou, dava aquele negócio, né? Nossa, meu pai chegou, e agora? E aí era a educação que o pai dava. E aí o conflito dos dois, eu assisti muito briga de pai e mãe no conflito da educação que era dado para nós duas. Então, quando ele chegava, a gente estava, sei lá, fazendo tal coisa. Ele achava um absurdo e os dois acabavam brigando. E isso eu vivi muito a minha infância, a minha adolescência, esse drama familiar. Justamente por isso, pelo isolamento, por ele viver fora, por ele E viajar eu vou muito. colocar aqui, você me perdoe eu te interromper, está acabando o nosso tempo, Ah, é. mas para dizer assim, o antídoto para isso tudo começa no namoro, Sim, né? é verdade. Engraçado. No conhecer, né? No conhecer, no falar e ouvir, no se deixar conhecer e descobrir. Aí começa esse exercício de não se tornar um indivíduo num coletivo. Não. Você parte de um De todo. ser família, né? Exatamente. Então, vamos para o intervalo, voltamos já já, esse é o nosso Oriente-se.